Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7, levando para você uma conversa agradável com pessoas que faz Brasília e o Brasil acontecer. Gente como a gente, pessoas normais que com sua inspiração, suas atitudes, movimenta a nossa capital, cria, inova e trabalha para ver o mundo melhor. Eu sou Adeval Santos e este é o podcast 7x7, que tem a produção da Start 7 Produções, que hoje nós vamos falar bacana, muita coisa boa está acontecendo na Start 7 e você não pode ficar de fora. Quero te convidar também a se inscrever no nosso canal Brasília no Ar TV, que é o canal que vai transmitir esse podcast 7x7. Direção geral de Marcelo Medeiros, pois é, e você que é nossa audiência e o motivo da nossa existência, não pode ficar de fora. Além de você se inscrever no nosso canal, eu te peço, vai lá, toque no sininho. Quando nós tivermos um conteúdo bacana aqui, você vai ser o primeiro a receber, beleza? E hoje é com muita alegria, já estava batendo um papão com ela aqui nos bastidores, nós temos o prazer, a alegria em receber Jéssica Ximenes, arquiteta. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Que alegria ter você aqui hoje. Agradeço pelo convite. Eu falo que eu me sinto honrada, de verdade, de fazer parte. E vai ser um enorme prazer mostrar um pouco da experiência, né? Desse convívio, assim, que a gente faz nesse mundo, né? Da arquitetura. E coisas que podem ajudar qualquer pessoa, né? Muito interessante, e a gente tem muita coisa boa. Eu confesso para você que eu pensei em algumas perguntas e acabei falando, sabe uma coisa? Vai ser um bate-papo. Eu vou perguntar, ela vai responder, e você fica à vontade, Jéssica. O que você quiser falar, a gente está aqui para te ouvir, tá bom? Obrigada. E eu queria começar assim. Filha de Brasília? Brasiliense. Que legal, cara. Só que não é só brasiliense, gamense. Gamense! Nós tivemos uma amiga aqui, a Leila Guimarães, falando nisso, um beijo, Leila, que ela falava, quem ama nasce no Gama, é isso? Quem ama mora no Gama. Tá certo, quem ama mora no Gama. Cidade maravilhosa, cidade linda, né? É uma cidade até planejada, né? Exato. Diziam que quem ia morar naquele local eram os antigos moradores que construíram Brasília. E chega que no próprio planejamento urbanístico da cidade, o pessoal pensava que ninguém ia ter carro. É então, verdade. por isso que as ruas são bem estreitinhas. Apertadinha, né? Apertadinhas. Então, hoje o Gama, ele tá sendo... Deu um boom, né? Depois que... Brasil inteira, né, Jéssica? Olha, esses dias eu estava aqui batendo um papo e me deram informação que nós temos 3.040.000 moradores em Brasília. Uma cidade que foi projetada, como todas as cidades, como você bem falou, para 750 mil habitantes, cara. Eu nasci em Taguatinga, cresci no Guará, que é uma cidade considerada dormitório. E hoje Brasília tomou essa cara de metrópole, não é isso? Com certeza. E eu me sinto honrada de ter feito arquitetura aqui em Brasília. Era muito engraçado que quando eu conhecia outros arquitetos, eu viajava para seminários em Curitiba, São Paulo, e o pessoal perguntava como é morar em Brasília, né? E eu falo assim que é uma cidade diferente, porque quando você vai para um outro local em viagem, você se sente mais perdido. É verdade. Do que tudo, né? Porque a gente trabalha com eixo norte, eixo sul. Números, né? Números. A gente tem muito disso e fora é mais nome de pessoas, nome de bairros. Aqui não, é SQS 416. Né? E as siglas, né? E as siglas. Pois é, muito legal. E com esse peso ainda de carregar o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, Brasília, com os riscos aí de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a cidade foi bem projetada, é bem bonita, né? Eu, quando viajo para fora também, muita gente pergunta, Brasília é linda mesmo? Eu falei, cara, é tão lindo que até o céu colabora. O céu, de vez em quando, tem dia que a gente acorda e não acredita que está debaixo de um céu tão lindo, né, Jéssica? Eu falo assim, que eu tenho uma experiência fantástica todos os dias.
Eu remo 6 horas da manhã. Que delícia. E a gente tá vivendo uma época que tá começando o inverno, né? Esfriando um pouquinho. Esfriando. Hoje estava gelado. Um pouquinho. E eu falo que o maior presente é esse, né? Da gente ver aquele céu e aquele lago Paranoá, né? Ele é lindo. Ele é lindo. Então, assim, é muito engraçado eu entrando aqui no lado um pouco do remo. Claro. Que a gente até compete algumas vezes e a gente está entre os primeiros colocados na praia. Olha que bacana. Porque, assim, a gente fala que não temos mar, mar, né? Mas a gente tem o Lago Paranoá. É verdade. Que é algo que a gente utiliza, né? Eu falo que é para todo mundo. É bem democrático mesmo. Com certeza. Mas não vamos falar do lago, vamos falar desse negócio do remo, porque ela tem um trabalho social bacana. Uhum. Mas vamos tentar começar pelo começo, né, Derbal? Derbal tem mania de começar atravessando. Uhum. Hoje a Jéssica, além de arquiteta, é mãe, esposa. Não. Ainda não? Não. Pensa, sonha, tem vontade? Eu tenho muita vontade de ser mãe, Uhum. né? Eu falo que desde quando eu era pequena, eu brincava, falo assim, que os meus melhores presentes era ganhar uma boneca. Olha que legal. E nada de voltar da tecnologia, porque a gente estava conversando há pouco tempo, né? Justamente sobre isso, é. Eu sou um pouco da transição, né? Uhum. Geração 80, 90, então a gente tinha os famosos Game Boys, Exato. o Sega, o cartucho, o Exato. Sonic. Contar isso pra essa galera de hoje, ninguém nem sabe o que é. Mas não é nós estamos ficando velhos, não é a tecnologia que tá voando, cara. Né? Com certeza. Agora me conta um detalhe. Chocólatra. Sou chocolatra. Que legal. Assumida mesmo. Assumida, sou chocolatra assumida mesmo, de verdade. Eu falo que hoje eu estou na fase de gostar de chocolate mais 70%, 80%. Olha aí, que bacana. Então, Já tá mais apurado. tô apurada. Não tá igual a Derbal, come qualquer gordura hidrogenada aí, qualquer chocolate que veio, o Derbal come. Ele é terrível, cara. Eu busco um pouco de qualidade de vida. Chega que eu falo que se você não tem um equilíbrio na alimentação, você não consegue fazer nada. Equilíbrio, não Não equilibra equilíbrio nada. nada, até na vida profissional. É verdade. Então a gente sempre que tem que estar nesse nível, né? Em equilíbrio. E chega assim que eu falo que a minha vida mudou completamente. É depois que eu tenho uma alimentação balanceada, tirando chocolate, né? Eu fiquei sabendo que o seu primeiro amor é o chocolate, que o seu segundo é os dogs. É, Ah! Tem cachorro? tenho Olha, duas. Que lindo, hein? Tem um chow-chow Oh, que meu eu Deus. ganhei quando eu passei em arquitetura. Que massa. E um shih tzu, chocolate. Ah, meu Deus. Juntou os dois amores num só. E o nome dela é Cacau. Olha que bacana. Meu Deus. Eu também tenho uma shih tzu. Quer dizer, eu não. Minha filha, quando passou em nutrição, ela também arrumou lá um shih tzu. Minha mulher não gostava. Aham. Eu sempre criado com cachorro. Cachorrão criado com cachorro. Adorava. E hoje a cachorra manda em todo mundo. Lá em casa, a última palavra é dela. Vem, Tutu. Se ela não quer ir, ela não vai. E o apelido, o nome, Nutella, porque minha filha passou em nutrição. Oh, Coisa de mulher. Nome. igual o Cacau, né? Cara, vocês mulheres são muito criativas. Então quer dizer que você adora dog, sonha ser mamãe. Agora eu não entendi uma coisa. Doida da papelaria? Sim. Como é que é isso? Então, a doida da papelaria é o seguinte. É mais do que sapato. Ah. Eu não posso ir numa papelaria. Isso aí é coisa de arquiteto. Uhum. Não posso ver, eu já quero comprar caneta. Eu fico olhando, fico, nossa, onde que a pessoa comprou essa caneta? Então, assim, eu tenho Doida da coleção. Nossa, que Posso ter legal. um monte, Aham. mas eu não uso, mas eu deixo lá. Um dia eu vou usar isso aqui. Olha que bacana, cara, que legal. Pois é, gente, você está conhecendo um pouquinho, antes da gente entrar no profissional, da vida de Jéssica Ximenes, arquiteta aqui em Brasília, que tem um trabalho maravilhoso. E eu queria que você me explicasse algumas coisas antes de eu entrar aí. Você não gosta de café, mas adora chá e cappuccino. Que legal, cara. Eu Nunca associou, né? nunca associei. Porque também nós homens, a gente é trator, a gente come tudo, bebe tudo. É café, cappuccino, é chocolate, bebe tudo. E quando eu vi, eu falei, cara, que interessante. Ela não toma café, mas gosta de cappuccino. Eu falo que eu e meu esposo, a gente gosta de explorar Brasília.
Legal. E aí a gente gosta de ir a alguns cafés. Ele é o amante do café. E, infelizmente, eu não sou desse jeito. Você, para acompanhar e não gostando do café, foi pro cappuccino e pro chá. Cappuccino, porque tem um pouquinho de leite e tudo. Mas, assim, eu não gostava muito de chá. Mas eu comecei a tomar um chá depois que eu ficava nervosa nas provas de matemática. Ah, meu Deus do céu. Aí minha mãe sempre me dava um chá de camomila. Pra ficar calminha. Era. Ficava na prova e dormia em cima da prova. Ela dormia porque ela falou, calma, fica calma, vai dar tudo certo. Nervosismo Eu ficava do chá. nervosa, ficava suando frio, Imagino. chorava. Então, assim, hoje eu consigo sentir o gosto do paladar. E tudo sem açúcar. Maravilha. Eu preciso entrar nessa vibe aí, cara, porque o açúcar tá me deixando redondo. Eu falo pra minha mulher em casa que é o sabão em pó que ela comprou, que encolheu minhas roupas. Não sou eu que tô engordando. São as roupas que estão encolhendo. Mas aí você é, então, a Érica, ou a Jéssica, já troquei o nome dela 2 vezes, que também é especialista em sustentabilidade e é uma neuroarquiteta. Explica para mim o que é isso, neuroarquiteta. Então, eu até esqueci de falar um pouquinho aqui quem é a Jéssica, né? Isso. Por que eu fiz arquitetura? Eu fui tentando arrancar, mas eu fui fraco, não consegui. Então, por favor. Como que eu entrei na arquitetura, né? A arquitetura foi algo assim, muito a conselho da minha mãe, porque meu sonho era fazer artes plásticas. Aí minha mãe chegou em mim e falou assim, por acaso, você quer passar fome? Ainda mais em Brasília, né? Porque agora as pessoas estão começando a valorizar a arte. Com certeza. E aí eu comecei a buscar alguma coisa que tinha voltado à arquitetura. E eu vou falar, fiz arquitetura por conta da mamãe e por conta do The Sims. É mesmo? Olha que legal. A gente, na minha geração, né? A gente jogava muito The Sims. E eu não ficava brincando com casa, essas coisas assim. Só brincando, você estava ali já pensando em construir mesmo. Pensando como seria a casa e tudo. E assim, a arquitetura entrou na minha vida de uma forma bem diferente. Eu tinha um propósito, já o que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa diferente na vida das pessoas. Ah, legal. Então, assim, eu sempre tive esse espírito empreendedora. Eu falava assim, o que eu posso fazer diferente que os outros arquitetos não fazem? Porque aqui em Brasília a gente tem essa cultura de ser arquiteto caro. Né? É uma profissão muito elitizada. E aí eu comecei a buscar, eu falei assim, quer saber? Vou usar um pouco do que eu aprendi da arquitetura no meio da minha especialidade. Hoje, sou especialista em sustentabilidade, o qual eu fiz muitas casas de container. Que bacana. Porque a gente está vivendo um processo assim, muito difícil, né? Aquecimento global e tudo. E o container entrou na minha vida de uma forma diferente. Eu lembro de uma matéria, eu acho que foi no 5º, 6º semestre, que me mostraram assim, uma caixa de ferro marítimo. Você pode explorar, você pode fazer o que você quiser. E eu falei assim... Mas você falou, é só cortar aqui, botar uma janelinha, uma portinha, a casa aí. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas depois que a gente vai descobrindo como que né? Vai fazer 1 bilhão de coisas, né? E aí eu comecei a tentar buscar algo isso voltado à sustentabilidade. Então, eu sou especialista pela própria Universidade de Brasília, né? A nossa UNB. O UNB é fantástico. E lá a gente trabalhou muito com a questão de conforto térmico. Como que deve ser como que deve ser? Eu trabalhei com mais uma escola. Como que era o conforto? Se isso prejudicava o ensino das crianças, se não, se as árvores ajudaria ou não. Alguma coisa assim. Então, durante todo esse período, eu comecei a descobrir quem era a Jéssica, né? Porque você se forma em arquitetura, mas você não sabe onde você vai. É verdade. E aí eu tive essa oportunidade. Então, assim, aí eu fui e falei, quero continuar trabalhando com sustentabilidade. Que é lindo. E eu tava você falando, eu viajando aqui, porque realmente... aqueles contêineres marítimos, eles têm uma durabilidade para estar no mar. Parece que em determinado tempo eles não podem mais. E onde é jogar aquele trem fora? E dá para reaproveitar. E para que um sinônimo melhor de sustentabilidade do que o reaproveitamento de materiais? Interessante. E eu falo assim, a pessoa que quer construir com container, ela tem que ter um estilo de vida diferente. Aqui em Brasília, ainda a gente vive uma população muito conservadora, né? Então, assim,
Eu já fiz projetos, eu já fiz construções em containers. E a maioria é um público mais jovem, um grupo mais assim que já teve experiência de morar num container, alguma coisa. Abrindo parênteses, eu passei minha lua de mel num container. Olha aí. Que legal, cara. Então, assim, eu gosto de utilizar. Antes de eu propor uma proposta para o cliente, eu gosto de falar assim, eu gosto de sentir, eu gosto de saber o porquê que isso vai fazer diferença na vida do meu cliente, do usuário, né? Aí entra a neurociência. É porque não basta só ter ideologia de eco, de cuidador da natureza, de aquilo, né? Tem que saber se para o futuro, né? E eu falo assim, eu falo que a arquitetura é uma profissão muito importante para a sociedade. E a gente como arquiteto tem uma responsabilidade muito grande. Né? O que seria essa responsabilidade? São pessoas que vão morar, são pessoas que vão vivenciar, que vão ter a experiência, né? Chega que o meu escritório tem isso, né? Viver da experiência por meio da arquitetura. A gente tem esses pilares, né? Então, foi por meio dessa transição que eu vivi durante um período da minha vida, que desde quando eu me formei, eu falei, querendo fazer uma coisa diferente, eu falei, vou aplicar, o que eu posso aplicar? E aí eu entrei no mestrado, tentando utilizar a construção sustentável, utilizando a neurociência. Que bacana. Para entender um pouco o que é neurociência, né? A neurociência existe uma gama de, como que eu falo? Profissões, não áreas, né? Áreas que trabalham com a neurociência. Então a gente tenta entender como que funciona o cérebro. Por meio do local onde que a pessoa está, ou então estímulos, né? Porque algumas vezes uma pessoa que está com fome, ela tem um sentimento totalmente diferente no local. Se ela está sentindo dor, ela sente uma outra sensação. E aí eu busquei isso no meu mestrado, né? Na minha dissertação. Eu busquei, assim, como que as pessoas se sentem num local sustentável, né? E aí a gente explorou um pouco, a gente viu a questão do comportamento das pessoas dentro de alguns espaços. Que bacana, meu. Isso aí você foi aprendendo a gostar, não é isso? Agora, o empreendedorismo veio junto ou desde menina você já era uma menina empreendedora? Eu falo assim que foi um pouco de inspiração do meu pai, né? Meu pai, ele tem um pouco meu pai é um pouco empreendedor, né? Ele foi por meio dele que eu consegui sobreviver. Eu falo assim, ele fala que eu sou a herdeira das dívidas, mas na verdade... Ele roubou essa frase, eu falo isso para meus filhos também. Eu falo isso para eles direto. Mas ele, como prestador de serviço liberal, né, autônomo, eu comecei a sentir isso. Que eu falava assim, que eu não queria ser uma servidora pública. Eu queria sentir um pouco que meu pai fazia isso. Então, algumas vezes, quando ele prestava algum serviço, eu estava com ele. Estava próxima. Então, uma das grandes pessoas que me influenciou a empreender foi meu pai. Muito porque ele repassava essas informações, né? Tipo... Nossa, meu dia foi assim, um cliente fechou, um cliente não fechou. Que bom, né, cara? Então, assim... Você viveu junto com ele a vida dele de empreendedor e acabou seguindo os mesmos passos. Com certeza. E assim, eu sou muito honrada e grata pelo meu pai e pela minha mãe, né? Que eles fizeram por mim, né? Porque eu falo assim que eu nasci no berço de ouro. Porque minha mãe sempre falava assim pra mim, Jéssica, eu não posso te dar tudo, mas educação eu te dou. Bacana. Então, isso daí mudou completamente a minha forma de pensar. E eu sempre falava assim para minha mãe, obrigada por tudo que você me deu. A educação e minha forma de ser hoje como pessoa. Né? Vamos conversar mais, que a Jéssica tem uma história bacana da mãe dela. Daqui a pouco nós vamos falar para você, contar para você essa história. Mas antes eu queria saber de você o seguinte, 12 anos já como arquiteta? 12 anos. Eu falo assim, não como arquiteta, mas o que eu estava na área da arquitetura, né? Estudando, aprendendo. Aprendendo algo nesse sentido. E aí, desde o primeiro semestre, no primeiro dia de aula, o professor chegou e falou assim, olha, gente, é o seguinte, bem-vindos ao mundo da arquitetura. Aí eu lá, toda feliz, né? Vou desenhar, vou fazer tudo. E aí ele falou assim, vocês pensam que vão tomar banho? Vocês não vão tomar banho. Não.
Vocês pensam que... Sabe aquela festinha de aniversário? Não vai ter festinha de aniversário. Você sabe aquele encontro com um gatinho, a gatinha? Esquece. Esquece. Caraca, meu. Aí ele foi e falou assim, você vai viver arquitetura. E eu lá, não fiquei triste não. Eu falei, é isso que eu quero, empolgada. Eu falei... E assim, desde o primeiro dia de aula, eu falei que era aquilo que eu queria na minha vida. Que legal, cara. Então, assim, eu falo que tanto a arquitetura como o empreendedorismo é um casamento pra mim, que é um estilo. Então, eu falo que até os professores da época da faculdade falavam assim pra mim, e pros alunos, né? Todo mundo tinha que fazer arquitetura. Por quê? Pra pessoa entender o comportamento da pessoa. A gente, ao mesmo tempo, é considerado como psicólogo. Psicólogo. Porque é comportamento. É verdade. Porque você pega também o sonho da pessoa, faz cálculos e transforma em plantas, em projetos para realizar sonhos. Isso é um pouco. Era até o outro tema que eu ia entrar. Porque você falou para mim de números, que tinha esse problema com números. E para ser arquiteto, você além de saber de matemática, você tem que saber de tecnologia, ciências sociais, política, história, filosofia, porque a arquitetura é uma arte milenar. Química também. Química também? Química, Caramba! física, tudo. Matemática e ciência, eu não botei química na minha colinha. Tem química, tem física, tem tudo. Tem tudo. E claro que então tem que ser cabeção, hein, meu? Um pouco. Eu falo até com os estagiários lá do escritório. E eles afirmam isso. A arquitetura é um curso mais difícil que medicina. Olha aí. Porque é um trabalho de criatividade. Nem todo mundo tem uma certa criatividade. É né? verdade. Então, o que eu percebi? Que assim, eu falei, gente, eu vou pirar. Porque eu não gostava de matemática. Eu gosto da área de cálculos de área, geometria, né? Sim. Mas quando entrou na química e na física, aí eu falei, ai meu Deus, o que vai ser da Jéssica? Aí não dá, né? Nossa. Aí o meu mestrado e a minha especialização tinha muita física. Nossa, que bacana. Para ajudar a Jéssica. Ajudar. E hoje eu gosto. Hoje eu utilizo, né? Essas coisas aí. Pois é, eu até achei interessante que eu estava olhando que o símbolo da arquitetura é parecido com um símbolo maçônico. Aí eu fui saber por quê. Você sabe por quê? Porque o símbolo maçônico e maçom significa pedreiro em francês. Foram os primeiros arquitetos. Achei fantástico esse vínculo, porque vocês usam o compasso e o esquadro, que é o símbolo da arquitetura. E o G, né? E o G. Né? E eu falei, cara, que legal. E aí eu tenho um amigo maçom e eu comecei a falar, por quê? Porque vocês não são pedreiros. Ele falou, nós somos pedreiros, nós estamos construindo o futuro. E é uma entidade milenar também, igual à arquitetura. E eu falei, cara, aí que encaixou na minha cabeça, porque saber de história, filosofia, está tudo entrelaçado. É igual para um cliente. Eu gosto de... É a filosofia, a cultura do negócio, do meu negócio como empreendedora. Para fazer um projeto de arquitetura, interiores, paisagismo, alguma coisa assim, você tem que entender a pessoa. Porque algumas vezes os seus hábitos é totalmente diferente do meu. É verdade. Então, assim, vamos falar que você acabou de comprar um apartamento lindo, maravilhoso, lá no Noroeste e tudo, de uma pessoa que acabou de reformar. Meu sonho. Né? Mas, por acaso, você viu que a pessoa não tem uma cozinha, a cozinha é muito pequena. Algumas vezes a pessoa não usa a cozinha, né? Então, assim... Para você já não serve, que você gosta de cozinhar, receber pessoas até na própria cozinha. Sim. E aí acaba, né, tendo esse confronto. Isso. Então, assim, por isso que eu falo, eu prefiro, algumas vezes, começar do zero, porque... reformar é algo muito mais complicado, né? Quando você reforma uma coisinha, sempre tem surpresas. É verdade. Então, eu gosto de usar essa questão de uma particularidade, né? Uma personalidade. Eu gosto de usar nos projetos dos clientes. Cheguei que eu aplico muito o questionário. É um questionário que eu uso alguns elementos da psicologia, que é voltada à neurociência, olha aí, aplicados nos meus projetos. Porque eu pergunto quais são as cores que eles gostam, qual é o tipo de lâmpada, tudo isso influencia. Não, e nós vamos falar de cores aqui, que eu achei um negócio interessantíssimo nesse negócio das cores. Daqui a pouco nós vamos falar. Agora eu quero fazer uma pergunta burra, quer dizer, não é o Aderbal que é burro, não. Mas o Aderbal sempre teve essas dúvidas loucas. E aí agora eu vou
perguntar para a Jéssica se essa dúvida minha é dúvida de muitos. Uhum. E hoje eu tenho uma noção, porque eu já fiz 3 obras, então, mas arquiteto e engenheiro são 2 coisas totalmente diferentes, apesar de usar praticamente os mesmos pilares, números, cálculos, não é isso? O engenheiro cuida da parte estrutural e o arquiteto é mais a parte de engenharia de obra mesmo, é isso? Ou estou errado? Me dá um parâmetro, porque eu acho que tem muita gente que vai assistir o nosso podcast e vai ter essa dúvida também. Me dá uma explicação sobre isso. Eu gosto de explicar, realmente, isso aí é uma das dúvidas que as pessoas mais me perguntam, leigos. Eu gosto de ilustrar de uma forma diferente. A gente somos um corpo humano, né? Vamos dizer, o que a gente vê é arquitetura. Uma coisa bonita, bela, né? Os cabelos loiros. Os cabelos loiros da Jéssica. Não, os meus estão ondulados, tudo outro, que quase caem tudo. Desculpa, desculpa, mas não perco o raciocínio. Debal tira o foco do negócio. Continua. E assim, eu gosto de falar que é como se fosse o corpo humano. Ali o que você vê o corpo humano é como se fosse a arquitetura. São a simetria, o olho, a orelha, a boca, o corpo por inteiro. O conjunto da obra. O conjunto da obra, né? E aí, a parte esqueleto. Eu falo que isso aí é o quê? São os pilares, as colunas, algo nesse sentido. Ótima comparação. E outro, sabe as veias, as artérias, essas coisas? Eu considero como parte elétrica. E parte hidráulica. Legal. Não tinha pensado nessa forma. Bacana. E eu gosto de explicar isso para os clientes. Por quê? Porque fica mais fácil deles imaginarem. Porque a arquitetura é muita criatividade. Você tem que ter uma noção espacial muito grande. Né? E isso impacta bastante. Então, quando eu vou começando a ilustrar, é desse jeito. Agora, usando o exemplo de uma casa. Uma casa, a gente tem ela por inteiro, ali é arquitetura. Mas os pilares, aquilo ali é como se fosse um esqueleto. Né? E aí a parte bonita, aqueles acessórios de paisagismo, essas coisas, eu falo que são os adereços, né? Olha, a roupa, os brincos, relógio. Que bacana. Então, assim, quando a gente coloca isso, aí os clientes ficam mais fáceis assim, de falar, ela tem razão. Tem razão. Não, e é uma comparação ótima. Eu não tinha ainda analisado dessa forma, mas é muito bacana. Então, aí você pega tudo isso, bate no liquidificador, ainda leva para uma forma sustentável. Totalmente sustentável. E como é que eu, dentro da minha casinha lá, humilde e simples, posso ser mais sustentável dentro do meu lar, no cotidiano, no dia a dia, depois da minha casinha lá toda preparada? Me dá umas dicas assim, o que eu posso botar na minha casa para que ela seja mais sustentável? Tá, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer de forma diferente seria a questão de racionamento da água. Não sei como que é hoje o seu banheiro, mas é de válvula ou caixa acoplada? Agora, eu vou te falar honestamente que depois eu vou pedir uma consultoria para ela. Eu acho que é de válvula, porque eu estou de favor na casa da minha sogra. Jéssica, o seu convite a vir aqui não foi por um acaso. Tá vendo? Tá vendo? Não perde seu raciocínio. Eu tenho o hábito, o Marcelo já me chamou a atenção, eu tenho o hábito de tirar o foco da pergunta. Eu faço a pergunta e não deixo a pessoa responder. Mas eu vou contar uma historinha para ela rapidinho e depois ela vai responder, continuando com a pergunta. Eu tinha um apartamento na Asa Sul, na 16 Sul. Vendi o apartamento, compramos uma casa na W3 Sul. Sonho da minha mulher. Vocês mulheres é que mandam, né? E aí, a casa estava boa, dava para morar, sabe? Mas ela falou, não, vamos derrubar e construir de novo. Na reforma deste apartamento, que eu quebrei tudo, tirei tudo, ficou só nas paredes, eu ganhei uma pré-diabetes, uma pressão alta, quase que eu fui preso, quase que eu matei 2. Porque, gente, que é outro detalhe que nós vamos entrar daqui a pouco. Mão de obra, pessoas, contratos, essas coisas. Então, agora minha mulher e minha filha que está construindo a minha casa nova. Eu estou só de longe assistindo. E, respondendo a tua pergunta, no meu apartamento era caixa acoplada. Hoje estou na casa da sogra, eu acho que é válvula. Você acha quantos litros de água uma válvula de descarga solta?
Uma coisa simples. Uns 50 litros, eu acho, mais ou menos. Mais ou menos isso. É. E uma caixa acoplada. A caixa é menor, ele deve ter o quê? Uns 20, 15 litros. Nós chegamos lá, uns 18. É uns 18, olha aí. 18. Cara, eu não sou tão burro assim também. E eu não li sobre isso. Não tem cola disso. Tá vendo? Ah. Então, assim, se por acaso são essas coisas que você já pode começar. Entendi. Trocando o vaso, algumas vezes. É porque, assim, algumas marcas, Kohler, Deca, Docol, têm trabalhado muito com essa política, filosofia de racionamento da água. Entendi. Chega que é unânime. Todo mundo tem trabalhado com isso. Então, se por acaso utilizar, isso já ajuda um pouco a você ser E você sustentável. falou uma coisa. Gente, ela vai falando, eu vou viajando. Quando você faz um pipi, aí você aperta ali na descarga, 50 litros para baixar um pipizinho, cara. Quer dizer, você está jogando água fora. Né? Quando é o número 2, talvez é mais pesado. Mas também são 50 litros de água. Caraca. Eu não tinha. Eu chutei os números aqui, eu não tinha calculado. Realmente é uma economia brutal, né? É igual questão de banho. Quantos banhos por dia a gente toma, né? Aí eu sou doente, cara. Eu tomo 3, 4 se eu estiver em casa. Eita. Adoro água. Olha, eu tô fazendo. Eu terminei o mestrado, mas eu faço MBA ainda. Legal, bacana. Não para. Não paro, eu amo estudar. É bom conversar com gente inteligente, é isso. E por acaso, acabou a disciplina agora sobre sustentabilidade. E a gente conversando, né, sobre várias coisas, né, como ser sustentável. Você já ouviu falar da pegada ecológica? Eu acho que eu já ouvi falar, não li nada, mas eu já ouvi falar alguma coisa. Existe uma forma de você calcular quantos planetas você precisa para um ano. Nossa. Então, assim, algumas vezes, a forma como que você tem os seus hábitos, se você fuma, se você anda com anda de carro, que mais? Qual o tipo de transporte, se ele é híbrido, se você usa papel, isso tudo vai mostrando para você um cálculo, para você ter uma consciência, para saber se você realmente está ajudando o planeta ou você está acabando com ele. Acho que o Derbol está acabando com ele. Em média, a gente, assim, né? Um ser humano, eles utilizam o planeta 6. É mesmo? Aí, assim, hoje, foi 15 dias atrás eu fiz, graças a Deus, eu só uso do planeta 2,04. Olha que bacana. Mas, tá economizando. Tô economizando. Mas é questão da qualidade de vida. O meu escritório é do lado da minha casa. Então eu não utilizo tanto. Não emite CO2 que não vai de carro. E ainda faz bem pro corpo, vai andando. Com certeza. Que então, legal. é por isso que eu falo. Se você se alimentar bem, fazer atividade física, você ajuda, né? Todo mundo sai ganhando. E, por acaso, a própria professora lá do MBA, ela pediu para todo mundo calcular. Teve pessoas que usam 23 planetas por ano. Caraca. O Aderbal é desse tipo aí. Porque eu vou te falar uma coisa, olha. Eu fui um ano retrasado para Nova York. E o banheiro não é água assim igual aqui de Brasília, que cai água. É um jato de vapor, o banho. Diferente. É um chuveiro bem... O hotel é todo eco-preparado lá para essas coisas. Então, tipo assim, vários avisos para você aproveitar os momentos e descer de escadas. Nas escadas, altas paisagens e com janelas para você ver Nova York, a Times Square, que eu fiquei bem próximo. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, nós estamos longe, hein? Estamos longe. Nós estamos longe, Brasil. Mas, tá longe. E assim, por acaso, eu gosto muito de falar que a gente tem muitos problemas no Brasil. É verdade. Mas a gente também tem coisas boas. Aqui em Brasília, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem umas certificações que mostram se o edifício ele é sustentável ou não. É um LEED. É o ISO. Não, era ISO. Não, ISO não, não tem nada a ver com isso. Não, é porque eu não me lembro assim, né? Aulas passadas da minha especialização e do mestrado. Tem um lá LEED, alguma coisa assim. Aqui em Brasília tem 2 prédios que tem essa certificação totalmente sustentável. Que é essa do Banco do Brasil, esse novo prédio, e aquele onde tem o da Procuradoria-Geral, que é do lado da União, ali também é totalmente sustentável. É mesmo? Eles fazem a questão do reaproveitamento de água, faz a questão da energia fotovoltaica. Um outro exemplo, para ser sustentável, usar energia fotovoltaica ou eólica. E hoje tá bem simples. Tá simples. A fotovoltaica é aquela que vem já com
o geradorzinho em cima da lâmpada? Não, o gerador... as placas... É fotocélula? Isso. Eu vi. E, olha, minha filha fazendo perguntas. Gente do céu. Se é melhor colocar as portas internas da casa. Não, isso aqui depois. Aí você tem quando. Depois. É outro detalhe. Mas perguntas da minha filha, que está cuidando. Não te falei que ela e minha esposa. E hoje eu falei para elas: olha, eu vou entrevistar uma arquiteta que é expert na área de sustentabilidade. Tá? Ela falou: então vou mandar as perguntas. Está mandando aqui as perguntas e nós vamos daqui a pouco. Mas eu queria entrar mais um pouquinho nesse detalhe. Quer dizer que a pessoa que tem uma casa normal, a economia da água é da luz é outra. LED, trocar as lâmpadas fluorescentes por LED. E uma coisa que eu aprendi isso tendo consultoria pelo Sebrae, né? Eu conheço uma pessoa que foi uma minha consultora do Sebrae, a Tainá. Até agradeço. Eu estava até conversando com ela hoje. Como que ela me ajudou como pessoa e empresa a crescer. E ela falou assim para mim: Jéssica, pensando no escritório que eu tenho uma das salas tem 28 metros quadrados, né? Ela falou: Jéssica, você pode ser sustentável de uma simples forma. Colocar aviso: apague a luz quando sair. Olha aí. Porque a gente não tem essa mania, né? É verdade. Então, assim, se a gente fizer algo, isso a gente já ajuda. Um pouquinho já é muito, né? Não, e eu tenho um hábito terrível e tenho uma filosofia louca, vai tudo torto, né, cara? Eu, quando era menino, uma vez, com as amigas minhas da UNB, num show, eu fumava e peguei o cigarro, acendi o cigarro e joguei o papel do cigarro no chão. Aí uma amiga minha: nossa, que coisa horrorosa! Que planeta você vai deixar para os seus netos? E eu já falava: eu quero saber que netos eu vou deixar para o meu planeta. Porque o mundo estava evoluindo já muito rápido e a gente, eu e teu pai, né, você mais novinho, a gente tinha uma sede de conquistar o mundo. Claro que a gente é meio dinossauro, então a gente ia atropelando tudo. Vocês hoje têm essa condição de ser mais sustentável, mais biodegradável, mais cuidado, né? Então, para a geração nova que está nos ouvindo, qual seria o seu conselho, assim, independente da questão de raça, cor, credo, mas na questão de sustentabilidade, além de ande mais de bicicleta, trabalhe perto, o que mais que o jovem hoje pode fazer para poder ajudar mais o nosso planeta? Eu acho assim... Consumir menos? Principalmente. E eu fiquei de cara pelas informações que a própria professora mostrou. O quanto que a gente utiliza eletrônicos. Para onde que aquilo vai tudo? No celular que estragou. Bateria. Eu acho assim... Eu sou bem capitalista. Mas... Mas assim, a gente tem que ter noção... Realmente, o que é viável pra gente comprar? Porque assim... lançou o iPhone, sei lá, meses atrás. Em setembro já vai lançar o 14. Tá vendo? Então, assim, essas coisas a gente tem que entender. E assim, somos nós que vamos cuidar, né? A gente já tá cuidando de vocês, né? Então, assim, o que eu percebo hoje como que tá? Todo mundo tá querendo consumir. Mas a gente tem que usar as tecnologias, as mídias sociais, mostrando bons exemplos. É igual uma coisa lá no meu condomínio... do meu prédio onde eu moro. Lá tem o lixo seco e orgânico. Lindo, maravilhoso, já faz diferença. No escritório, o prédio do meu escritório, onde que tem hoje, não tem isso. Então, numa reunião da Assembleia... a coleta seletiva da cidade já estão assim. Então, seco, tem um dia para seco, tem um dia para orgânico, né? Então, assim, quando falaram assim, vai ter assembleia do condomínio e tal. A primeira coisa que eu falei, coloquei em pauta lá, que eu ia falar, coleta seletiva, separar o lixo orgânico do seco. Porque isso faz total diferença. Com certeza. Então, assim, eu falei, compra dois cestinhos e pronto. Isso é o que vai fazer diferença. Eu acho são os pequenos gestos, você falou tudo, são as pequenas coisas. Você que é uma estudiosa. Pergunta séria, tirei até o óculos.
Ouvimos dizer aí um tempo atrás, e tem alguns líderes mundiais que falam muito mal do Brasil, que a Amazônia não é o pulmão do Brasil, é o pulmão do mundo, e querem tomar conta. Eu vi o Macron falando isso uma vez, o tal de Capri lá também falando alguma coisa, e cheguei a ler alguma coisa que também o nosso país é o que menos polui, o que mais produz, o que já vendeu crédito de carbonos para esses países quase todos, e até não recebeu, vendeu e não recebeu esses créditos de carbono. Dentro dos seus estudos aí, você já falou, já atinou, já pegou alguma pauta sobre isso? Tem alguma informação mais precisa sobre esse tema? Então, porque a Amazônia, né, nesse sentido, ela não é só o Brasil, né? Ela faz parte ali, tem as fronteiras. E é muito engraçado que como as coisas se encaixam, né? Acabei de sair de uma aula do MBA sobre a sustentabilidade. Então, assim, tem muita questão de ideologias políticas. Tem muita gente que fala assim, não pode desmatar tudo, porque tem que respirar o pulmão. Mas outros falam da própria água vivas, né? Elas são as mais importantes. Então, assim, pela minha pequena experiência, porque a gente não sabe nunca tanto, sabe né? tudo. Nunca sabemos. Eles informam, assim, que está muito recente, está tendo muitos estudos. Então, assim, dependendo do tipo de ideologias que você tem, você vai defender uma coisa. É verdade. Né? Então, assim, ainda está em desenvolvimento. Ainda está em conversação. Vamos para o lado agora dos princípios da ergonomia, voltando para as empresas, para quem, porque agora apesar que nós já estamos saindo dessa questão de Covid, né? Mas se falou muito em home office e dentro de casa, essa questão arquitetônica influenciou na produtividade das pessoas? Nossa, é muito engraçado como que influenciou. Chega aqui, os projetos que, durante a pandemia, porque a gente não parou, né? Nessa pandemia. Os projetos que eu mais fiz foi home office e espaço gourmet, espaço de lazer. Olha que legal. E uma das grandes dificuldades que os clientes tinham era criar um home office nas suas casas. Porque algumas vezes as pessoas tinham um home office do lado da televisão. Aí tinha um monte de crianças. Como é que concentra, como é que trabalha, como é que... É verdade. Dava. E assim, eu vou até dar uma palestra semana que vem sobre ergonomia, sobre essas coisas. É aberto ao público? É aberto ao público. Já convida aí, já fala onde vai ser, como é que faz para se inscrever. Fica à vontade. Vai ser na quinta-feira, no dia 12, no ProOffice, lá no Setor Comercial Sul. Depois eu vou deixar o link tudo certinho. E a gente vai botar na descrição desse vídeo todas essas informações. Com certeza. E o que a gente vai tratar lá? Sobre diversos assuntos. A gente vai falar sobre como que o layout pode influenciar na produtividade, como que você pode aumentar suas vendas por meio de algum espaço que possa chamar atenção. E aí a gente vai mostrar também como que a iluminação pode influenciar na questão dos estudos, na questão realmente produtiva do espaço, né? Ambiente, né? Do ambiente. Então, assim, vale muito a pena e eu vou aplicar alguns conceitos da neurociência. Como que isso pode influenciar. E voltado também, porque assim, são várias áreas que eu estudei. É muito assunto, né? E até a própria questão da ergonomia. O que seria a ergonomia, né? Por favor, já completa. Ela perguntou, olha pra mim, Marcelo. O que é, né? Fica à vontade, já explica para nossa audiência aí. O que acontece? A ergonomia tem vários conceitos, né? Chega aqui, eu não sei se vocês já viram aquele homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Aquilo lá tem os conceitos básicos, né? Quais são as medidas que todo mundo tem. E aí, o que acontece? Há muito tempo atrás, teve um cara chamado Vitruvius, em que ele pegou os conceitos básicos e as medidas básicas que deve ter de cadeira, mesa, algo nesse sentido. Porém, nem todo mundo tem as mesmas medidas. É verdade. Né? Algumas vezes eu que tenho 1,69 m, não atende a sua idade. Você tem quanto? 1,90 m. 1,90 m, tá vendo? Então, assim, essa mesa seria confortável para você ficar durante... Vamos falar, 12 horas de trabalho? Não é. Essa cadeira? Também não. Então, assim, a gente gosta
muito de estudar isso. Então, assim... então ergonometria é mais ou menos isso aí. Isso. Medida do conforto no local de trabalho. No local de trabalho, que bacana. Na cozinha. Porque então quer dizer que até a altura da tela do computador, influencia. Iluminação. Que bacana. Existem muitos estudos, até em órgãos públicos. Peguei uma matéria no mestrado voltada a isso. Que a gente vai usando. Isso aí é algo importante. É verdade. Então, assim, se por acaso a gente tivesse um filtro aqui, se a gente estivesse realmente trabalhando durante muito tempo, o que seria mais viável em questão de produtividade? Ter um copo de água aqui ou um copo de água lá? De produtividade seria aqui. Aqui. Aí você não saía do trabalho, da posição para mais pro físico, o cara fica... Porque ele sai para buscar água, ele relaxa, ele... É a válvula de escape. Exato. Porque a gente não consegue ficar muito centrado, trabalhando focado. Muito tempo, né? Então, assim... Eu gosto muito de citar alguns exemplos que a gente já viu no dia a dia, né? Sabe aquele filme lá da Procura da Felicidade? Já vi. Lembra que ele aumentou a quantidade de vendas dele só apertando o botão? E muita gente fazia isso aqui? Isso é ergonomia. Que bacana. Como que a pessoa pode? Então, assim, existem várias formas da gente utilizar. E uma coisa, igual tem um filme que eu recomendo muito, que é o Fome de Poder. Esse eu não vi ainda. Eu sou doente pro filme, adoro. Então vale a pena, assiste no final Fome de semana. Do Poder? Fome de Poder, a história do McDonald's. Que legal. Em que ele mostra como que foi feito o layout do McDonald's para aumentar as vendas e para as pessoas não esperarem muito. Chega aqui, todos os restaurantes utilizam esse método. Não, e assim, interessante falar com pessoas inteligentes, né? Que ela já falou de marketing, já me carregou para as cores, né? Porque dizem que as cores, elas têm influência. E eu achei fantástico, porque eu li hoje, que eu não sabia, que o vermelho é a cor da raiva. E causa irritabilidade e estresse. Então é por isso que eu odeio o PT. Desculpa, eu não podia falar isso. Interessantíssimo. As cores, então, influenciam e muito. O McDonald's usou o vermelho e o amarelo por causa da fome. E o hospício? Hospício. Branco. Não. Olha aí, nunca fui louco, hein? Nunca fui entender. Mas você pode perceber, um espaço que você fica totalmente branco te ajuda até você soltar mais. É verdade. Então, assim, algumas vezes você fica... Você não vê nada, você fica... Você não vê, você fica agoniado, é verdade. E assim, eu amo espaço minimalista. O que é um espaço minimalista, né? É aquela coisa que não tem nada, né? Mas, assim, eu já tive a experiência de ter um escritório assim. Eu não consegui me concentrar. Chega que eu até indico para alguns clientes, se trabalha com criatividade, usa um pouquinho de amarelo. Legal. Porque ele ajuda você a abrir um pouco a sua criatividade, um ócio criativo tá por lá. Então, assim, essa questão das cores influenciam bastante. Até uma pessoa que tá com depressão. Você vai colocar um quarto preto? Nunca, né? Vermelho? Jamais, né? Então, assim, você pode perceber que a maioria das pessoas que estão entrando em depressão começa a querer colocar cores mais pretas, mais assim, dark, né? Mais neutro, mais dark. Mais escuras, é verdade. Eu já tive a experiência, o meu tio, ele já teve vários surtos psicóticos, infelizmente ele suicidou, né? Ele não conseguiu. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi mudar a cor do quarto dele. Porque isso influencia muito. Muito na questão do estado da pessoa. Chega que, se a pessoa tem um déficit de atenção, o que ela tem que fazer? Ela tem que tirar algumas coisas do lugar. Então, assim, eu tenho até buscado alguns métodos de aplicar isso nos meus projetos. Então, um projeto para uma pessoa que, vamos dizer assim, que tem déficit de atenção é totalmente diferente de uma pessoa assim, que não tem essa dificuldade, essa dificuldade, né? Então, assim, eu gosto muito de entender a pessoa. Eu gosto de saber o que ela gosta. Chega que, até quando eu faço uma capacitação dos prestadores de serviço, dos meus estagiários, eu quis entender quem são eles. Porque pessoas se conectam com pessoas. E a arquitetura é isso. E você falou bacana, a arquitetura, ela vem evoluindo. Bem. Muito, né? Tinha um estilo barroco dos anos 30 lá, depois foi subindo. Hoje se fala muito num estilo clean. É tudo muito suave, poucos móveis,
O arquiteto ele não cuida só de paredes, de interiores. Vocês ensinam até o cara a decorar uma mesa de trabalho. Decorar não, perdão, que é decorador. Mas a organizar a mesa de trabalho. Sim. Porque assim, a gente tem que entender como que é o processo dele de trabalho. Se a pessoa usa papel ou se a pessoa é mais tecnológica. Então, dependendo do tamanho da mesa, se a pessoa usa uma impressora e ela quer que a impressora fica próximo dele, eu tenho que aumentar a largura da mesa. Entendi. Então, assim, eu uso muito post-it. Tem que ter um local específico para isso. Para botar. Então, assim, eu sempre falo até para os clientes que têm escritórios ou que tem uma parte administrativa da empresa. Passe o organograma da sua empresa. Porque a gente precisa entender isso. Você estuda a empresa para poder criar algum projeto para a empresa. Isso. Bacana. Porque, assim, eu falo que até o próprio conceito e a nova filosofia do escritório que a gente está fazendo isso. Eu comecei a sentir as dores e as principais dores dos clientes eram essas. Então, assim, o que eu gosto de estar junto com eles é perceber, assim, o que você realmente quer. Eu quero aumentar a produtividade, eu quero que as pessoas cheguem aqui e tenham essa sensação que eu sou o rei, alguma coisa assim, que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Então eu começo a trabalhar com esses elementos. Você sabe o que me veio agora na minha cabeça? Que a gente tem que pegar tudo isso que você está falando e jogar para o marketing digital, viu? Porque você está dando uma aula aqui, está dando um curso, né? E eu sou assim meio ignorante nessa situação, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pense nisso, vender o seu curso de arquitetura. E falar em vender, depois de 4 anos, você já mudou a vida aí de mais ou menos umas 1000 pessoas. Me conta qual foi a obra mais irreverente, mais louca, no interior, no exterior, porque o arquiteto cuida de tudo, né? Então me diz aí qual foi. Já teve alguém, um louco assim, que queria ter uma estátua dele peladão dentro de casa? Não, brincadeira. Esquece. Já teve alguma ideia? Já teve alguma coisa assim que você chega para fazer o projeto e o cara fala, eu quero o projeto, mas eu quero isso. Uma coisa diferente, não? É assim... Você comprometeu ninguém. Porque, assim, quando eu faço um projeto, casas vocês acham tudo. Até, desculpa aí, mas eu já participei de palestras sobre como fazer um projeto de uma casa masoquista. Olha aí, cara. Que bacana. Tem isso, gente, tem isso. Tem, claro, tem gosto pra tudo. Então, assim, algumas vezes os clientes, eles falam o que eles querem, mas de uma forma muito delicada. Claro. Algumas vezes eles chegam, me ligam, Jéssica, eu quero satisfazer a minha esposa, então queria fazer isso, aquilo tal, e eu, não tem problema, a gente faz. Claro que a gente fica assim, meu Deus, ele falou isso, né? De forma assim, na interna. Aí você fica naquela, louco, olha o que o cara quer, meu amigo. Aí eles falam, não, eu quero ter uma estátua minha, linda. Já teve isso. Já aconteceu? Já aconteceu. Que doidura. E eu achei que eu ia... Você ia falar, não, nunca teve, não. Mas... Já teve. Que legal. Mas é normal. E por isso que eu falo. É casas personalizadas, claro. ambientes personalizados. É isso que a pessoa tem que se sentir confortável. Porque, assim, você fazer uma casa, fazer vamos falar assim, um estabelecimento comercial, é um sonho. É verdade. A gente tem que trabalhar com isso. É muito delicado. E assim, atender o ser humano deve ser mais delicado ainda, porque é gosto, sabores, como você falou, é sonhos, né, cara? E eu vou te falar uma coisa, uma das coisas mais difíceis da vida da profissão do arquiteto é o gosto. Porque tem gente que quer colocar uma bancada totalmente vermelha na cozinha. Olha aí. Que me leva a outra pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, tem um cara que ganhou na loteria ontem, legal? Aí ele vai pegar e quer construir aquela mansão. Mas aí ele tem aquele quadro antigo, não sei se você já viu nas casas mais humildes de 1900 e bolinha, aquele quadro assim feioso, com a armadura a armação feiosa, com a foto do pai e da mãe junto, não sei se você já viu aqueles quadros. E o cara fala, eu quero uma casa assim top, clean, com mármore do melhor, mas esse quadro eu não abro mão. E aí sobra para o arquiteto. Aonde sobra. Claro, que tem um serviço ali. Eu não estou misturando, gente.
Isso aí pode ser até coisa do decorador, mas o arquiteto é que vai fazer os ambientes. Ou eu tô errado? Assim, eu faço também essa parte de decoração também, né? Porque, assim, algumas vezes um cliente, ele fecha comigo, só que ele quer que o arquiteto faça essa parte do interiores, onde tem que ter a parede, tudo. E geralmente a gente tem mais essa... Como que eu digo? A gente tem mais esse feeling, porque a gente conhece muito, a gente tá início, meio, fim, pós-obra com o cliente. Entendi. E eu adoro essas surpresas que aparecem. Porque... Que são obstáculos, não, são... Gente, faltou a palavra. Meu Deus do céu, Jesus. É uma forma de você se reinventar. Se reinventar. Não é isso? E assim... É isso que traz a personalidade da casa, do espaço, algo nesse sentido. Então, o que eu mais acho legal é trazer essa memória afetiva. Eu tenho uma cliente que já foi cliente, não é mais, né? Que ela já está vivendo na casa dela. E ela é mineira. Olha aí. E ela mora no Lago Norte e tudo. E ela falou assim, Jéssica, eu quero ter essa memória afetiva da minha casa quando eu era pequena. E aí, a casa dela é moderna, bonita e tudo. E ela falou, mas eu preciso disso. Cantinho rústico. Cantinho rústico. Olha aí, que bacana. Só que ela fez a casa toda. Era o cantinho que virou. Virou a casa inteira. Mas assim, a gente como arquiteto, a gente tem que ter uma... Como fala? Sensibilidade. Então a gente tem que... Eu uso isso. Eu tenho que se sentir como se estivesse fazendo parte daquela casa. Daquele local. Por quê? Ali são vidas. E quem vai morar ali são eles. São eles. E aquela coisa assim, claro que tem as normas que a gente tem que seguir. Portas com medidas no mínimo 80, isso sim. Se a pessoa não quer, eu quero uma porta de 40, não existe. Então eu falo, não está seguindo as normas. Existe o padrão. Regra BNT, não é? Isso da BNT. A NBR 90/50 de acessibilidade. E aí, eu gosto de falar um pouco dela, porque a gente sente uma intimidade, não aquele afeto. Meu pai é mineiro, né? E minha mãe era cearense. E foi tão bom, porque ela falou assim, Jéssica, isso aqui era quando eu tinha 5 anos, eu vi isso na casa da minha avó. Olha que bacana. Então, assim, eu fiz até o espaço gourmet dela com um pouco, com referências das casas do interior de Minas. Nossa, que bacana, hein? Eu misturei um pouco, né, do moderno e tudo, usando um pouco do cimento queimado que a gente tem usado hoje, e com aqueles ladrilhos hidráulicos com formas geométricas e tudo. Para mim, o mais importante é satisfazer o cliente, porque quem vai morar lá não sou eu, é ela. É verdade. E ela chega e me fala assim, Jéssica, me manda uns áudios de 3 a 4, 5 minutos. Estou adorando a minha casa. Toda empolgada, toda feliz, que bom, cara. E o mais engraçado, que quando ela me contratou, foi para fazer um deck suspenso para colocar na casa dela, para ela aproveitar, porque o marido dela tem diabetes, não consegue, já teve um infarto, então não tem uma certa dificuldade em se locomover. Só que uma das grandes preocupações dela era não cortar a pitangueira dela lá. Que ficava praticamente bem próximo do deck dela. O que ela falou, Jéssica, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, pode ficar tranquila que eu vou te ajudar a resolver isso. Hoje, o que ela faz? Ela tira a pitanga do topo da... Olha que bacana, cara. Então... Você criou um projeto para atender a vontade, o sonho e manteve a pitangueira. Com certeza. Bacana. E isso é um projeto de pandemia. Em que as pessoas buscaram voltar um pouco às suas origens. É verdade. Então... Porque essa pandemia serviu para isso, né, Jéssica? Porque antigamente o povo estava ficando... Com a velocidade, o povo estava ficando muito assim, eu preciso de uma cama para dormir. Minha casa não... Eu lembro que eu tinha feito uma reforma muito grande no meu apartamento e acabei até brigando com o meu arquiteto, com o meu engenheiro. A gente procurou trazer mais conforto para dentro de casa. Porque já que a gente não podia ter tudo na rua, porque não podia ir para a rua, a gente tentou botar tudo dentro de casa. Então, o meu apartamento, eu consegui colocar uns negócios bacanas nele e a pandemia ajudou muito nisso, influenciou muito nisso. Influenciou. É muito engraçado que a gente teve alguns públicos, né, aqui em Brasília. Eu tive clientes que eles saíram de casas idosas, tá? Saíram de casas no Lago Norte, Lago Sul, e foram morar no Alphaville. Olha aí. Longe pra caramba, né? Mas por quê? Ele queria algo novo e eles fizeram um clube de idosos. Em que eles
gosta de pertencer. Porque como eles ficaram sozinhos, eu quero ficar nisso. Hoje, as casas que do Lago Norte, Lago Sul, eu falo assim porque são clientes que eu tenho agora, claro. né? Eles, os jovens, os casais de jovens e tudo, estão indo para essas casas antigas e eles estão reformando muito. Legal. E os idosos que estavam morando nessas casas, que não foram para o Alphaville, estão indo para o apartamento. Por quê? Acessibilidade, tem elevador, não tem escada, não tem problema de manutenção. Mais conforto, mais segurança. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas idas e vindas aí, 12 anos e muita gente, todo cliente também é um arquiteto? Vou te dar, por exemplo, eu. Eu fui construir o meu apartamento. Primeiro eu quebrei tudo. Aí eu falei, cara, eu acho meu apartamento 112 metros pequeno. Já que eu não tenho como crescer nem para cima, nem para baixo, nem para os lados, eu vou tentar transformar esse apartamento para que ele fique mais amplo. Quebrei lá quarto de empregada, banheiro de empregada, transformei uma cozinha gigantesca, já colado com a sala. Eu tinha um banheiro só no apartamento, de 3 quartos, e banheiro de empregada e uma suíte. Aí eu já peguei esse banheiro social, dividi e já criei uma outra suíte. Cara, eu fiz uma salada. Aí eu falei, mas ainda não tá bom. O que eu vou inventar aqui? Rodapé embutido. Já viu isso na sua vida, já? No meu escritório tem. Aí eu inventei, eu não sei se eu tinha visto, se eu tinha sonhado. Isso tem 10 anos que eu fiz essa reforma. Aí eu botei rodapé embutido e curtinho, pequeno, porque tem rodapé de 15, eu botei de 5, pra não ficar aquele negócio grandão que eu acho feio. Aí, tinha um corredor, eu falei, cara, lâmpadas embutidas aqui nesse corredor, um espelhão lá na ponta, vai me dar assim, uma amplitude bacana. Aí tô lá desenvolvendo os meus sonhos, mesa de blindex chumbada na parede de 12 centímetros. Aqui para nós, essas cadeiras que nós estamos sentados eram do meu apartamento. Porque como eu estou de mudança, você viu ali freezer no escritório. E aí, minha esposa, tem que contratar um engenheiro. Esse negócio está tomando um engenheiro, um arquiteto, isso aqui está tomando uma forma. Aí contratou um arquiteto. Aí o cara chegou lá, um peruano, desse tamanho. Começou a desenhar nas paredes as coisas que iam na cabeça dele. O banheiro, que eu tinha previsto colocar assim, umas portas de correr de espelho, e ele bem amplo, cara, ele foi lá e botou um blindex fixo no meio. Quer dizer, que você estava fazendo o número 2, você tinha que levantar, ir lá no quarto e ir pro box. Sabe? O negócio me foi de propósito. E na época, minha esposa, eu nunca tive, eu quero um engenheiro, eu quero um arquiteto, então tem que ser... E os caras falando... E aquilo que você falou, quando a gente mudou, que a gente começou a ver os erros, as coisas que foram feitas, né? E aí a minha mulher, também você quer discutir cirurgia cardíaca com o médico, você quer saber de tudo? A culpa foi isso, que a culpa é sempre do marido. Tenho certeza que você culpa. Tenho certeza que você culpa o seu marido. Mas como é que é? Desses 1000 clientes aí que você já teve, sempre um engenheiro por detrás ali do advogado, do médico, do comerciante. É um engenheiro também? Sempre tem, né? Eu digo assim, eu tenho alguns clientes que eles gostam de falar, não, Jéssica, eu tô com um cliente que ele já fez o projeto da casa inteira. Jéssica, eu já fiz. E ele mexe no programa. Que legal, gente boa. Gente boa. Não, mas eu gosto, porque assim, ele até usa um pouco do... Ele usa um pouco, né, do meu serviço, eu fico, que bom. É bom que eu tenho que resolver agora só os problemas mínimos, né? Eu gosto de que eles façam um pouco disso pra eu sentir o que eles querem. Porque fica mais fácil. É um resumo. A pessoa só tá fazendo um rabisco e tudo. Só que aí o que eu faço? Eu tenho que entender se ele realmente tá seguindo as normas. Se ele tá realmente fazendo as coisas congruentes à realidade dele. Porque algumas vezes tem pessoas... Foi muito óbvio isso que aconteceu na pandemia. Tinha muita gente que chegava e colocava o sapato onde? Fora de casa. Ou tinha um local, uma sapateira. Ou já lavava a mão no tanque. Isso tem feito. Eu chamo de o cantinho da desinfecção. Eu criei esse nome. Eu não sei se existe. Mas eu não tinha visto falar mesmo, não. Criação sua. Vamos patentear a Vamos patentear. eu gosto de perceber isso. Mas assim, cada um no seu canto. Mas assim, se por acaso um pedreiro deu uma ideia excelente, eu gosto de escutar. Legal. Porque o que acontece? Eu não sei tudo. Se for pra somar, né, Jéssica? Tudo é pra somar. É igual nesses dias eu fui pra obra com meus estagiários
E a gente estava lá batendo, que tinha um pilar bem no meio do consultório, e a gente não sabia o que fazer. O estagiário começou e falou assim, Jéssica, por que a gente não coloca uma parede aqui, cria uns nichos e pronto? Olha eu falei aí. assim pra ele, simplesmente, faça essa proposta no 3D e me mostra. Pronto. Adorei. E eu falei, Bom. vou mostrar pra cliente. Por quê? Eu gosto que as pessoas se sintam assim, à vontade. E É. eu sou muito transparente com o cliente. E tem que ser, né, Jéssica? Tem que ser. E você falou em 3D, agora tem as plantas virtuais, né? Tem. Você cria tudo, o cara entra já dentro de casa e já vê tudo. É muito legal, né? E é engraçado que, tipo assim, é um dos pilares que eu tenho utilizado no escritório. Pra pessoa participar, ser da tribo, porque eu considero o meu escritório como uma tribo, Uhum. né? Ela tem que pertencer, mas ela tem que gostar de tecnologia. Aí entra o metaverso. Ai, ó. Então, assim, meus clientes, eles recebem geralmente um link em que eles conseguem ver a casa deles em 360 ou por meio de vídeos no YouTube. Que legal, cara. Por quê? Isso fica muito mais fácil até de você explicar para o pedreiro. Ah, mas no YouTube, se alguém filar a tua ideia, não tem problema, não? Então, assim, a princípio, né? A princípio, não dá ideia, Derbal. Não dá ideia. Não dá ideia. Mas, assim, é ética. É claro, é claro. A gente, quando a gente se formou, a gente respondeu, é ética, tem direitos autorais, tem o próprio conselho de arquitetura que eles falam. Tem um juramento lá. Tem, né? Mas, assim, é plágio. É direitos autorais. Pode ser que tenha? Tenha. Se alguém descobrir, cabe multa, cabe processo, cabe tudo. Né? Mas, assim, é consciência também da pessoa. É verdade. Porque eu falo assim, a gente nunca consegue ser tão criativo. É verdade. A gente sempre pega uma ideia de uma coisinha ou outra, é porque a gente vive de inspiração, né? É verdade. Pra mim, até viagem. Pra mim, viagem é a melhor coisa do mundo, porque eu saio do local e falo, a gente poderia usar isso, a gente poderia usar aquilo, porque isso faz total diferença. É legal. Né? Gente, que papo maravilhoso. Eu tô aqui falando com Jéssica Ximenes. Olha, e se você entrar lá no Instagram dela, @jessicaximenes.arquitetura. É uma galeria. Tem cada coisa bacana, ela dá altas dicas. Como ela chegou aqui, eu comecei a brincar, além de arquiteta, chocolatra, ela também é influencer. E você pode convidar. Tá aí, ó, já tem uma palestra marcada, não é isso? Como ela já falou, e vai estar aqui na descrição do vídeo os detalhes. Você pode também convidar a Jéssica para ir palestrar, contrata a Jéssica, pega o contato dela com a gente e entra lá no Instagram, curta, compartilhe. Eu quero agora, antes de entrar no segundo... Gente, era para ser um papo de 1 hora, já está 1h06 e ainda tem muita conversa pela frente. Tem até perguntas da minha filha. Mas aquela hora eu estava brincando com você e falando contigo, Jéssica, para que você colocasse tudo isso num curso, para que a gente botasse nas redes, porque nós temos uma empresa aqui chamada Start 7 Produções, que ela é especializada em marketing digital. Nós temos uma equipe, são mais de 20 pessoas preparadas para poder atender o cliente, porque eu falo, olha... É igual a gente estava conversando aqui sobre fachada, arquitetura. Tem gente que pega as empresas top da galáxia, gasta lá aqueles bilhões de dólares, faz um puta visual e bota na avenida. E o cara passa de carro a 180 por hora, não vê a empresa do cara. E você sabe onde que tua empresa é vista 24 horas por dia, 365 dias por semana? Na internet. Hoje tudo você... dá um Google, não é assim? Eu quero comer filé parmegiana. Vou dar um Google. E o que o Google vai te entregar? O Google vai falar, o Aderbal está na cidade do automóvel, o filé parmegiana mais próximo é no Guará, é no Cruzeiro. Por quê? Ele te entrega a página que está mais bem organizada, com foto, com as informações dentro do Google. E você vai dizer assim, porque eu tenho meu primo, que mexe, que trabalha com internet. Aí você vai pegar, fazer uma cirurgia e vai deitar na mesa e pegar um açougueiro para cortar o seu peito. Ou vai pegar uma obra aqui que a Jéssica faz e vai contratar aí um comerciante para construir parede. Não, cara. Você tem que pegar um profissional preparado, um profissional que entenda de internet, de marketing digital e fazer ali a sua pesquisa, conversar com ele, para ele apresentar a tua empresa para o mercado. Como eu estava te falando, a internet é um shopping aberto 24 horas e depende de você estar nesta loja. E olha, é muito simples.
Instagram, @Start7 Produções. Ou pelo WhatsApp, você pode entrar no 996892922. É fácil, né? 996892922. Facinho, né? Pois é, então procure a Start7, fale com o nosso diretor Marcelo Medeiros, o cara tem muitas ideias bacanas, vai te atender. Pense nisso, sua empresa está no lugar certo? Está bem estabelecida? Tem o produto certo? E você não está vendendo por quê? Por quê, Jéssica? Por que não está vendendo? Porque não está na internet. E hoje é a ferramenta principal, hoje é a internet para tudo. Para a Jéssica que vende serviço, para o Aderbal que vende propaganda. Se você não procurar Start7, eu vou estar demitido. Então me ajuda, pelo amor de Deus. Jéssica, me fala uma coisa. Vamos agora para aquela parte dolorosa. Eu tenho na minha cabeça uns 10 motivos porque as obras dão errado. Mas eu não vou te judiar. Eu quero só 4 motivos. Me dê aí. Por que você acha que uma obra dá errado? Eu acho que é o primeiro... Vamos falar assim, o primeiro, né? Planejamento. O que tem acontecido hoje dos orçamentos que tem acontecido ultimamente? A pessoa contrata o arquiteto junto com o pedreiro. Infelizmente, isso não dá, né? Não é muito certo. Aí a pessoa fala assim, olha, acabei de receber as chaves do apartamento, ou da loja, ou da sala lá. Tá. Tenho 2 meses de carência. Eu tenho que estar em 2 meses de carência. Projeto, obra, tudo pronto. Tudo preparado. Tudo preparado. Isso aí é unânime aqui em Brasília. Então quer dizer que a falta de planejamento é o maior problema. Eu gosto muito do exemplo que o meu esposo fala. Ele diz que é o estagiário do escritório. Ele tem até um Instagram chamado Minha Vida de Estagiário. Olha mesmo, que legal. Vou entrar lá depois. Muito bacana. Vale a pena ver, porque assim, ele é servidor público e tudo, trabalha com outra área, mas ele mesmo me passa um feedback pra gente ver o que acontece, né? Porque a gente que tá todo dia trabalhando, a gente tá dentro de uma garrafa. A pessoa que está fora da garrafa, ela vai entender muito melhor o que está acontecendo. E uma coisa que ele falou, voltando, né, ao assunto, ele falou assim, Jéssica, o planejamento é igual uma guerra. O que está acontecendo hoje na Ucrânia e tudo. Ali foram quantos anos, né? Pensado, estratégia, né? Para poder começar aquilo ali, é verdade. Foram muitos. Então, assim, o que tem acontecido? Tem muita gente que fala, Jéssica, eu preciso do projeto para ontem. Eu consigo até tentar resolver, que eu falo que eu tenho um novo método agora que eu estou usando, que é o corujão. Olha, bota todo mundo para trabalhar de noite. Todo mundo de noite, que todo mundo vai lá pro meu escritório e vamos trabalhar, fazer o projeto. Que legal. Para entender. Porque, assim, é dinheiro, né? É claro. Tem até um cliente que ele falou assim, área comercial, né? Empreendedor. Jéssica, quanto mais tempo eu estiver fechado, menos dinheiro eu recebo. Né? Perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. A falta de planejamento é algo unânime que tem acontecido, principalmente com o empresário. Os empresários não têm plano de negócio, não sabem o que querem, e ficam falando assim, Jéssica, eu quero isso, aquilo. Eu quero abrir e ganhar dinheiro. É isso que eles querem. E eu falo assim, você já fez seu plano de negócio? Aí eles fazem uma pergunta assim pra mim, o que é isso? Né? Isso compra onde? Isso compra onde? Tem que contratar uma empresa? Porque aquilo lá é o livro, né? Então, assim, pra mim, o primeiro é o planejamento. Isso eu falo também pra casa. Pra tudo, praticamente. Pra tudo. Você vai comprar um carro, você vai comprar qualquer coisa que não planejar, vai dar errado, pô. Né? Uma outra coisa é a questão de... Isso aqui. Grana. O que acontece? Tem muita gente que quer contratar um profissional, mas não quer pagar. Né? É verdade. Porque não sabe o valor, não sabe o quanto que a pessoa batalhou para conquistar aqui. 5 anos de bunda na cadeira, na faculdade? 5, deixa eu ver quantos anos que eu tenho, né? 5 mais, deixa eu ver, 5, falando da arquitetura, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 anos. Nossa, estudando. 11 estudando. Contando já com o MBA. E aí, quando você cobra 50 mil num projeto, o cara fala, tá caro. Mas 12 anos não são 12 dias, não né? Não são 12 dias. É igual a pessoa chega em mim e fala assim, Jéssica, é só um desenhozinho. Aí eu falo, não, posso fazer um desenho. Me dá aqui o guardanapo que eu faço aqui rapidinho. Mas quem vai assinar aquilo? Está sobre minha responsabilidade. Porque hoje existem normas, né? Claro. As normas, eles dizem, prédio, qualquer coisa que você faz, você tem que ter uma ART ou uma RRT, que é um registro de responsabilidade técnica. E as pessoas não têm noção disso.
Então, assim, dá pra você fazer muita coisa? Dá, com um preço, assim, tipo... quando a pessoa não tem um preço... Como que eu digo? Se não, gente, é um preço módico, é um preço mais fácil, mais tranquilo pra pessoa pagar. Isso. Então, assim, dá pra gente trabalhar? Dá. Porque existe tabela? É por metro quadrado? Depende. Depende, né? No meu tudo caso... acerto com o cliente. Porque assim, depende do tipo de projeto. Uhum. Se eu cobrar por metro quadrado, vamos falar uma casa de 100 metros quadrados, ela tem uma complexidade totalmente diferente de um consultório, de um hospital. Uma sala, diferente. Na geração anterior, né, eles cobravam por metro quadrado. Eu hoje cobro pela complexidade e também... Qual é o potencial, qual é o investimento que eles querem fazer naquilo? Entendi. Porque assim, a pessoa fala, Jéssica, eu não tenho condições de fechar com você. Mas o que a gente pode fazer? Famílias humildes. Eu falo, tem consultoria. A gente pode trabalhar isso. Porque, para mim, o que mais satisfaz é a pessoa saber da necessidade de ter um profissional com você. Valorizar o profissional. É totalmente diferente. Então, esse seria o segundo. O segundo. E a ausência de contrato com o engenheiro, com o arquiteto, com o prestador de serviço também é um grande problema? Muito. É mesmo? Assim, a gente... Você faz de boca, depois o cara... assim, no meu caso aqui, eu como arquiteta, tudo eu faço com contrato. Eu tenho um amigo que ele falou assim pra mim, Jéssica, eu só faço um serviço com contrato assinado. E a gente faz, né? Eu gosto muito de fazer projetos, mas eu sempre dou umas bonificações para o cliente para eu estar na obra. Entendi. Porque só que tem esse olhar mais, né, aguçado, mais detalhado, é o arquiteto. É né? verdade. Então eu sempre dou essa bonificação. E o que ele não tem é contrato com prestadores de serviço, com pedreiro, marceneiro. É unânime. Isso é o que mais acontece. Ninguém tem, né? Não tem. Eu tenho meus E modelos... é o que dá mais problema. Eu tenho uns modelos de contrato para marceneiro, pedreiro, porque eu já tô Já vai no lote, né? Pô, que legal, cara. Minha obra lá, como eu te falei, eu briguei com todo mundo que não tinha contrato. Meu contrato era o 38 na cintura. Quando o cara não fazia, eu botava sai. Agora cara, você aprendeu, né? Aprendi, não. Depois de 3, Jéssica, eu construí esse prédio onde nós estamos, o meu apartamento, a reforma e uma boate que eu tive aqui. A boate eu botei 3 equipes para correr. Porque eu sou tipo o seguinte, se eu chegar para você e falar, Jéssica, amanhã estarei no teu escritório às 9 horas da manhã. Só se acontecer um problema que todos nós estamos sujeitos. Mas aí eu vou te avisar. Mas, cara, eu acho que pontualidade é tudo, cara. E nesse teu ramo, principalmente. Prazo, né? Prazo. O cara tá ali, dinheiro, o cara, sonho, tá tudo envolvido ali. Aí você... Começa a obra do cara quando você quer e eu não tinha contrato. Mas nós já falamos de 3. A ausência de um acompanhamento técnico também é problema? É problema. Porque, assim, é igual quando a gente dirige, né? Quando é uma pessoa que sabe dirigir e depois quer tirar uma carteira, ela tem seus vícios. É verdade. E eu, como um arquiteto, eu percebo que os próprios... Eu tenho pedreiros magníficos, eu tenho uma equipe fantástica. Que bom. Né, que eu confio e que eu posso indicar. Mas nem sempre a gente pode, né? Colocar a mão no fogo. E aí, eles têm os vícios tão grandes que a gente chega e fala assim, o que a gente pode fazer? Né? Eu tenho uma experiência, assim, que eu fui visitar a obra, acompanhar, e aí eu vi uma escada totalmente diferente do que estava planejado. Eu cheguei nele e perguntei assim, onde você pegou essas medidas? Meu Deus. Jéssica, não tinha nada pra fazer. Eu comecei a resolver fazer isso. Aí, eu gastando o material do cliente, mas o tempo, meu Deus. Só que eu não gosto de chegar nele e falar assim, você fez errado, claro. Se vira, xingo. Eu não faço. Não pode. Eu falo assim, vem cá, vamos conversar aqui. Sobe nessa escada. Eu gosto dele sentir essa sensação. Todo mundo que trabalha comigo, que eu gosto que eles tenham essa experiência de saber como que é estar no local. De entender a situação. Aí ele falou assim, tá bom, dona Jéssica. Vou subir. Dona Jéssica, né? Aí ele falou assim pra mim, Jéssica, não tá confortável. Falei, quanto que você calça? Ele, 42. Pisa no degrau aí. Pisa no degrau. Dá uma olhadinha. Aí ele falou assim, Jéssica...
Aí eu falei assim, tá confortável? Ele, não tá confortável. Eu falei assim, o que você acha que deveria fazer? Aí ele começou a falar. Ele, Jéssica, mas a norma não é 28? Eu falei, mas você calça 48. E você acha confortável? Você, por acaso, passou mal, você vai tropeçar. Né? Então, assim, eu sempre gosto de seguir os mínimos da norma, mas eu gosto de colocar um pouquinho a mais. Porque isso influencia muito. Com certeza. Né? Não, e assim, é conforto, né? Eu vou acrescentar nessas 4 dicas que a Jéssica deu aqui, que essa é da minha experiência. Quando você estiver fazendo uma obra, ouça o arquiteto. Não ouça pitaqueiro. Eu fiz obra que ninguém falava, isso aqui é bom aqui. E depois ficou uma porcaria. Então não ouça pitaqueiro, porque o pitaqueiro dá... Esse prédio aqui mesmo, meu cunhado chegou aqui. Não, você bota um interruptor aqui na porta, quando você entrar você liga a luz. O outro aqui que você desliga de onde você estiver, é o tal que a gente chama de two-way, parece. E resultado, a parte elétrica de baixo nunca funcionou e tal. Meu cunhado é gente boa. Uma perguntinha. Sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno? Sim. É sonhar, né? Gosto muito de falar que, pra mim, quando eu me formei, eu falei assim que o céu era o limite. Pra mim, agora, o universo é o limite. Legal. Porque, assim, eu gosto muito do Walt Disney. Eu sou apaixonada. Ainda não conheço? Olha, vá. Pois é. Fantástico. Não vou estragar, não vou contar o filme, né, para não estragar. Vá, que é maravilhoso. Pois é, e a minha ideia é essa. Sonhar é tão gostoso. Mas não é só sonhar, você tem que colocar em prática. Porque é igual a pessoa, né, que tá namorando, eu vou viver de amor, vou casar com a pessoa, mas não tem condições. E o resto? Pois é. Aí por isso que eu gosto muito do Walt Disney e o Roy. Porque um é muito sonhador, mas o outro é racional. Bem realista, Bem realista. E isso faz total... É um casamento, É o casamento, né? perfeito. É o casamento perfeito. Mas, assim, eu pretendo, como escritório, expandir. Bacana. Né? Eu quero pegar muitos projetos por aí. Eu já peguei vários lugares aqui no Brasil. Que legal. E eu quero expandir principalmente para os Estados Unidos. Chique, que o mercado lá, né? Vou ter uma amiga internacional, chupa, viu? Papo fora. Jéssica é minha amiga. Mas, Jéssica, eu vou dar uma pincelada agora nas perguntas das minha filha que ela mandou aqui. Pergunta se precisa revestir o banheiro inteiro com porcelanato ou pode ser só a área do box de chão. Isso é bonito, é rico, é chique, é lindo. É aconselhável? Sim, então... Mas a questão, isso é mais para decoração. É uma dica de decoração. Não? A gente usa também isso na arquitetura, né? Porque o meu escritório, a gente trabalha com arquitetura e interiores. Legal, bacana. Eu falo que a gente tem esse know-how, né? E a gente pode usar na áreas molhadas um revestimento, algum porcelanato, algo nesse sentido. Revestimento ou porcelanato. Você nunca pode colocar um revestimento daqueles grandão, retangulares. Que tem. Quando você recebe um apartamento, uns branquinhos, aquilo ali nunca coloca no piso, tá? Aquilo lá. Escorrega. Aquilo não segue as normas. E até pra você pisar, não dá. Tá anotando aí, Raíssa? Minha filha. Mas assim, você pode colocar nas áreas molhadas. O que é considerada área molhada? Parte do chuveiro. Box ali. Naquela parte ali onde fica o vaso. E o resto você pode deixar tudo... Parede normal. Uma pintura bacana. Então... O que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com isso com uma simples frase. Assim, você não precisa ser rico para ter bom gosto. É verdade. Algumas vezes, se você trabalhar... E tem muito rico que não tem gosto nenhum. Algumas vezes... Eu tenho uma cliente que é minha amiga também. O banheiro dela é totalmente, nesse sentido, só no box que tem revestimento, tem um porcelanato. E nas paredes de fora, é tudo pintura. Legal. O que ela fez? Trabalhou com quadros temáticos do local. Então ela trabalhou com safari. Então ela trabalhou com leão, essas coisas assim. Que bacana. Então dá pra você trabalhar. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Aí o céu é o limite, como você falou. E se tem que ter dor diferente para o teto? Deve ser cor. Se tem cor diferente para o teto e para as paredes. Sim. É ideal.
Porque é para dar profundidade. O que legal. Detalhe. Isso é dica de profundidade. Profundidade. Banheiro ou qualquer coisa. Qualquer coisa. Teto de uma cor diferente. O que acontece? Uma coisa, falando do banheiro. Uhum. Nunca coloca porcelanato polido no banheiro, no piso. É bom que você tá ficando gravado. Legal. Nunca coloca, porque isso, pra pessoa escorregar, é muito fácil. A gente sempre coloca o acetinado, que é o fosco, né? O fosco. Que isso influencia totalmente, até para idosos. E para casa é até melhor, né? É. Para casa, aquela cor ali. Aí, a pintura do teto. Branco neve. Sim. Fosco. Branco, neve, fosco. E nas paredes pode trabalhar com branco gelo acetinado, que é um pouco mais cinza. Eu acho que eu fiz na sala do meu apartamento. É isso daí. Eu fiz isso na sala. Ficou legal. E assim, a gente gosta muito de trabalhar com gesso, tá? Forro. Gesso chamado tabicado. Tabicado? Sabe o que é? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. O que é o gesso tabicado? É aquelas molduras que dá uma profundidade. Ali não é estética. Ali é questão de dilatação, para não rachar o gesso. E aí vai me levar a outra pergunta que eu vou fazer depois dessa. Se é melhor colocar as portas internas da casa de cor de madeira ou cor da parede da casa. Entendeu? Tipo assim, a parte de dentro das portas. Deixa cor de madeira, que é aquelas em padrão, ou pinta ela da cor das paredes. Depende do estilo que ela quer. Porque assim, se for rústico, tem que ser madeira. Se ela quer uma coisa mais clean, mais clássica, ou se ela quer trabalhar com uma pintura... quero colocar tudo amarelo. Tem muita gente que gosta de pintar toda a porta. Para dar uma camuflada, né? Entendi. Algo nesse sentido. No meu escritório, eu pintei a porta interna, dentro do banheiro, assim, dentro do banheiro pintei de preta, fora do banheiro pintei de cinza. Porque ali é um ambiente, fora do banheiro é um ambiente. Dentro é um outro. É um outro ambiente. Então, isso tudo vai depender do que a pessoa quer. Estilo. Mas até para identificar locais mesmo, por exemplo, você está dentro da sala, aí a sala toda de uma cor só. Aquele negócio de uma parede azul, um negócio preto, aquilo não existe mais, existe? Existe de uma forma um pouco diferente. O que está acontecendo? É porque a gente vive muito de tendência. É verdade. Já percebeu que muita gente está usando aquele marmorato? Que eu gosto, mas eu não aguento mais ver isso. Olha, eu sou a favor do negócio bem clean mesmo. Negócio de misturar muita parede com cor, não sei o que. Acho que cansa. O que eu gosto de trabalhar? É com um projeto que seja temporal. Que daqui 5, 10 anos tá na moda. Não muda. Eu gosto muito de ver isso. Até quando eu casei, eu gostei uma coisa muito clássica. Porque isso, quando eu ver as fotos de antigamente, assim, quando eu casei daqui 20, 30 anos, eu vou ver, nossa, sempre está na moda. Sempre está. Porque assim... Atual. Não é aquelas casas antigamente que os azulejos coloridos, aquelas coisas, e a cozinha era toda azulejo, o banheiro era todo azulejo, era cansado, era feio. E você sabe que isso volta, né? Com certeza. A moda vem. Você sabe que tem tudo a ver. Moda de roupa com arquitetura. Eles estão associados sempre. Chega que todo ano tem uma cor específica. Entendi. Então assim, se por acaso, hoje a gente está vivendo... que é uma empresa chamada Pantone, que é ela que mostra a questão das... Como que eu digo? Ai, gente, qual é o nome da palavra? Ai, gente, as tendências. A tendência do ano. É como se fosse um roxo neon. Já percebeu que muita gente está usando essas cores? Assim, voltou. Essa coisa das antigas, meu. Então volta. Voltou, é verdade. Mas isso a gente usa também na casa. Vamos falar assim, isso aí é a cor hoje violeta. E ano que vem vai ser amarelo? Vai conseguir colocar? Então assim, é igual bancada vermelha. A pessoa vai colocar isso, e aí? Ela vai enjoar. Ou tem um dinheiro para todo ano tá trocando, né? Não tem condição. E viver numa obra, né? E viver numa obra. A outra pergunta que eu queria te fazer, gente, é pergunta demais, hein? 1h28. Casas... não é pré-moldada, é uma sigla, PWN, não sei o que, né? Que agora nós estamos construindo disso. De EPS? EPS. De isopor? É o isopor com uma placa de concreto. O que você me diz? É prática, é rápido. Não, pode falar aí. Quando eu construí esse prédio, a estrutura dele toda é metálica. E foi impressionante.
Eu fechei com um cara no dia 3, no dia 30 ele entregou a estrutura. Veio um caminhão, um muque, 2 dias estava em pé, aí veio o rapaz com um tijolo. 1 mês, já estava feito baldrame, estava feito... Então, muito rápido. Quando surgiu essa ideia da casa de pré-moldado de EPS e tal, falei, cara, se for tão rápido quanto o prédio, vai ser muito bom. Você morar na casa da sogra, ninguém merece, né, meu? É. Ai, Jesus, mas tudo bem. Nada, minha sogra é santinha. Ela vai ver isso aqui depois. Eu vou botar veneno na minha comida. Mas aí nós optamos por essa casa de EPS, de 3 andares. Eu fiquei naquelas dúvidas. Cara, será que passa frio, passa calor, passa barulho, passa isso aqui? O cara garantiu que não. E tá lá a obra começando. E como é que é as mulheres que estão fazendo? Eu nem fui na obra até hoje, já tem... acho que uns 2 meses. Eita! Não vou. Falei Tá pra se disponível? vira. Eu não sei. Se você... Que responsabilidade. Se você... Não, eu falei, nós vendemos apartamento, vendemos uma outra casa. Eu falei, o dinheiro tá aqui, se vira. E não quero nem saber. Falei, ó, só não pode pintar de vermelho. Ué. E eu botei uma camisa quase vermelha hoje pra falar com a Jéssica. Mas eu tô falando mal do vermelho. Mas o que você acha? Então, Pode falar sem medo. Eu já tive clientes que eles têm a construção em EPS. Uhum. Porém, a mão de obra é muito ruim aqui em Brasília. É verdade. Né? A gente, Em tudo. Viu, em tudo. E aí, o que eu percebo hoje? Tem muita gente que quer se aventurar. A casa de EPS ela é muito boa em questão de conforto térmico. Que legal. Algumas vezes, dependendo de se a pessoa fez um bom isolamento, você consegue até a questão da acústica. Bacana. O grande problema, vamos lá falar, né? Não, claro. Quebrar paredes. Não você fala, tá quebrando Eu tava estrutura. pensando em pendurar as TVs, os trem. Eu falei, cara, como é que vai ser? Mas deixa elas, depois eu entro para resolver esse problema. Então, esse é um grande problema dessa questão da estrutura. Porque interno, tem muita gente que concorda. Pelo que ele me falou, acho que não pode nem quebrar a parede. Não pode. Tá lá feito o projeto, elas brigaram meses nesse negócio do projeto e compraram e estão fazendo para não quebrar mesmo. Mas a gente não sabe dia de manhã. E eu vou te falar uma coisa, algumas vezes o que influencia? Você fez um planejamento antes de morar no local. E como que vai ser depois? Qual vai ser a frustração? Você só descobre quando tá dentro, né? É isso. Chega que tem muitos clientes meus que falam assim, Jéssica, eu queria fazer desse jeito. Eu falei assim, eu sei que você vai mudar. Na obra, a gente sempre muda alguma coisinha. E isso influencia bastante. Mas assim, tem muita gente que critica um drywall. Mas assim, é uma casa que é feita de... não, como que é que fala? Não é resistente, de papelão e tudo. Mas é porque a pessoa não... Os prestadores de serviço é unânime. Mas assim, eu sempre achei legal essas paredes nossas que são drywall, mas elas são internas. Externas eu nunca pensei em construir. E o brasileiro tem esse problema. Eu tinha um amigo, José Mineiro, que Deus o tenha, que ele construía casas dele com tijolo deitado. Depois que eu visitei os Estados Unidos, você vê casas de madeira bem fininha, você vê casas, sabe? Então e lá tem tufão, furacão, não sei o quê. Aqui não tem nada disso. Então é uma preocupação besta mesmo, né? O drywall é uma situação bacana para construir. Eu falo assim que o drywall a pessoa tem que entender bem como que vai ser sua construção e você não pode economizar, de verdade, porque assim vai botar sua família dentro. Vai colocar a família, mas assim tem como você ser muito cauteloso, mas você pode também ter esse tipo de método construtivo. Porque se por acaso você não ter uma tomada no local, você tem essa opção de você mesmo colocar. Você corta um pedaço do drywall, né, da placa de gesso, e você coloca. Simples, né? Diferente de uma construção de pedra, de parede. De parede, é verdade. Porque você vai fazer aquela parte civil, você vai precisar quebrar, você vai precisar... Isso é muito oneroso, né? É verdade. Infelizmente. Gente, bom demais, que papo gostoso. Jéssica Ximenes. Jéssica, em Brasília, qual é a obra que você fala assim, cara... Fantástico. Aqui tem um dedo de Deus nessa obra.
Qual o projeto arquitetônico que você acha mais lindo em Brasília? Eu sou suspeito, até aqui em cima da mesa do Congresso, Catedral, tem até esse, o que eu chamo dos candangos, diz que não candangos. O cara até me deu uma aula aqui, o professor Paulo Fernando deu uma aula, o que era isso aqui, agora eu já não lembro mais. Mas em Brasília, quais são suas obras, assim? Então, é engraçado que os nossos gostos vão amadurecendo, né? E hoje, o que eu tenho gostado bastante é um local que eu convivi durante 11 anos, né? Eu gosto muito do ICC, no meu local lá no UNB. Legal. Porque eu gosto de ver aquela sensação, tipo assim, meu Deus, como que eles construíram isso em pouco tempo? Eu acho aquilo ali fantástico. E essa integração entre o paisagismo e aquelas estruturas esbeltas, né? É muito gostoso. Umas colunas bem... E eu me inspiro muito nos meus projetos, até na própria reitoria. Eu acho aquilo ali fantástico. Então, assim, essas coisas vão me inspirando. E também um local onde eu fiquei andando muito. Muito tempo, né? Estudando. Muito. Passando muitos dias por ali. Mas, assim, eu gosto muito do Palácio do Itamaraty. Nossa, adoro aquela escada. Eu acho bonitinho também, legal. Não, eu sou apaixonado por Brasília, cara. Aquele Palácio da Justiça, eu acho legal, aquelas cataratas, não, como é que é o nome daquilo ali? É um chafariz com água aqui. Acho muito bacana aquilo dali. Ó. Brasília é fantástico, Brasília é lindo. Gente, eu estou conversando com Jéssica Ximenes, arquiteta em Brasília. Agora ela vai dar contato, e-mail. Jéssica, fique à vontade, fale para a nossa audiência como te achar. Lembrando para você que vai estar também na descrição do vídeo, endereço. Ela vai me passar também esse negócio do curso aí para que você prestigie, palestra. E é com você, fique à vontade. Tá bom. O meu escritório fica no Lago Norte, no CA11, no prédio do Leoffice, bloco B, sala 207, 209. O meu Instagram é Jéssica Ximenes Arquitetura, mas se colocar o... Arroba jéssica.ximenes.arquitetura. Tem um canal no YouTube que é Jéssica Ximenes Arquitetura. Legal. Tem o meu site que ainda está em processo de formação. É igual o nosso, A gente vive assim, né? A gente que é empreendedor. Assim. Mas tudo quando vocês colocarem Jéssica Ximenes Arquitetura vai aparecer. E se por acaso alguém querer entender um pouco da minha dissertação do mestrado sobre essa questão da neurociência, sobre o container, tem no repositório da UNB, que tem lá, depois eu posso colocar o link para vocês. Legal, manda para mim tudo que eu vou postar para os nossos amigos te acompanhar, sim. Legal. E olha, o que ficou mais... desculpa, tem mais alguma coisa? Não, só isso. Só isso? O papo foi maravilhoso. O que eu mais gostei foi dessa frase dela, cara. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É um sonho. E um sonho, ele só é bom quando você sonha junto. Sonhar sozinho não é sonho. Não é isso? Com certeza. E eu agradeço esse bate-papo gostoso, deixando as portas abertas para você. Foi uma delícia essa tarde, esse bate-papo. Lembrando que você vai acompanhar no canal Brasília no ATV, todo este conteúdo e muito mais. Então eu te peço, se inscreva, dê o seu like e toque no sininho. Quando a gente tiver assim, esses conteúdos maravilhosos, você vai ser o primeiro a receber. No mais, eu me despeço, agradeço a direção de Marcelo Medeiros e te falo, vamos trabalhar juntos. Se você tem sua marca, quer vir aqui nessa telinha, vem para cá, nos procure. Vai ser um prazer falar do seu produto aqui no nosso canal. No mais, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!